Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que nós possamos estudar esse assunto de hoje e que as nossas mentes possam estar preparadas, que nós possamos receber o auxílio do mais alto para nós compreendermos bem e colocarmos na nossa vida diária. Então nós vamos ver hoje vontade como potência da alma. A gente sempre fala, né? Vontade, boa vontade, eu estou com vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, mas existe um estudo aprofundado sobre esse assunto na doutrina espírita. A gente encontrou que vontade é a capacidade através da qual tomamos posição frente ao que nos aparece. Então, na nossa vida surgem muitas coisas, muitos momentos em que a gente é chamado a fazer determinadas coisas. E quando nós tomamos posição frente àquilo que nos aparece, é a vontade de fazer aquilo que nos surge. Então, a vontade é a força interior que impulsiona o ser a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, colocando em movimento as potências internas, orientando-as para o ideal elevado, pois querer é poder. Está no livro do Leon Denis. Está escrito, né, a respeito da vontade. Então ele fala que a vontade é essa força interior que nos impulsiona, né, a realizar algo. Nós sempre estamos no mundo realizando alguma coisa. E nós sabemos, né, que é importante essa realização. Mas se a gente não buscar lá dentro de nós, né, no nosso interior, essa força, nós acabamos desistindo. Então a vontade é essa força que nos impulsiona o ser a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Então todos nós, né, temos algum desejo a ser realizado, alguma finalidade. E por isso nós precisamos colocar em movimento essas potências internas. E nós temos muitas potências internas. Afinal de contas, né, Deus nos criou dotados dessas potências que vão nos auxiliar para que nós possamos realizar muitas coisas. O Espírito é poderoso. Muitas vezes nós não estamos realizando alguma coisa porque a gente não colocou ainda essas forças que estão dentro de nós a nosso favor. Porque através delas nós vamos dar conta de realizar coisas bem boas, né? Bacanas, cheias de espiritualidade. E nós encontramos que onde há uma vontade, há um caminho. São provérbios holandeses que falam a respeito da vontade. Então diz assim, onde há uma vontade, há um caminho. Então, se eu tenho vontade de realizar alguma coisa, então eu já tenho um caminho por onde seguir. Olha, eu tenho vontade de ser feliz, eu tenho vontade de ajudar alguém, então já tenho um caminho para eu seguir. Outro provérbio holandês que fala, quem prospera, encontra boa vontade, afeição. Quem prospera, quem realiza algo, né, encontra boa vontade, encontra afeição. Porque nós admiramos, né, as pessoas que estão sempre realizando alguma coisa. E é colocado para nós, lá no livro do Leon Denis, que as potências da alma são a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Então, observem. É uma poderosa rede de forças, de energias ocultas em nós, as potências da alma. Então, quando nós
acionamos a vontade, ela vai nos auxiliar a realizar tudo que nós queremos. E a consciência nos auxilia também, porque quando nós fazemos algo bom, a consciência sinaliza que é bom. Se realizamos algo que não é tão bom, ela também sinaliza. E para isso também nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre um caminho ou outro. O caminho do bem ou o caminho do mal. Bom seria se todos nós, procurássemos sempre o caminho do bem, escolhêssemos bem esse caminho. Uma outra potência da alma muito importante é o pensamento. Todas as realizações que nós fazemos aqui na Terra passam primeiramente pela nossa mente, pelo pensamento. Então passa pelo pensamento, depois para a ação. Uma potência da alma poderosíssima é o amor. O amor que nos une, a todos. O amor fraternidade, o amor amizade. Porque sozinhos neste mundo nós não conseguimos realizar muitas coisas. Nós temos que estar sempre junto com alguém para segurar a nossa mão, para nos levar, para nos mostrar caminhos, porque muitas vezes nós nos sentimos frágeis. Por isso, o amor é tão importante. Aquele amor que nos fala lá no Evangelho, aquele sol que reúne em seu foco, todas as aspirações, todos os desejos. Então esse amor sublime, que o Cristo nos ensinou. E nós temos uma potência da alma também poderosíssima, que é a dor. Porque quando nós não vamos para a prática do bem através do amor, vem a dor, aí nós temos que ir. Nós somos obrigados, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta da dor. Então ela também é poderosíssima. E às vezes a gente interpreta a dor apenas como a dor física, mas nós temos a dor moral, nós temos essa dor de fazer as coisas, que às vezes a gente vai fazer determinada coisa difícil, é como se fosse uma dor mesmo que estivesse ali nos machucando. Mas se nós fazemos, aquela dor desaparece, porque a consciência fica tranquila, porque nós escolhemos alguma coisa boa. Então, para nos auxiliar em tudo, em toda a nossa evolução aqui na Terra, Deus colocou dentro de nós essas potências: a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Aí nós temos aquela famosa pergunta, quem sou? Onde quero chegar com a minha vida? Será que nós sabemos? Quem sou? Eu sou a Neide, mas só isso? Eu sou um espírito. Eu sou um espírito criado por Deus. Para que Deus me criou? Para que eu evoluísse e para chegar à perfeição. Ele nos criou a todos, simples e ignorantes, mas com um objetivo muito bonito, objetivo que transcende muito aquilo que nós conhecemos atualmente, Então, quem sou? Eu sou um espírito, todo mundo já sabe disso. Eu sou um espírito, e onde eu quero chegar com a minha vida? Olha, nós espíritas, nós sabemos que nós vamos chegar um dia à perfeição. Só que a perfeição está muito longe ainda. Então, o que eu quero com a minha vida aqui, agora, na Terra? Bom, eu posso querer muitas coisas. Eu quero me tornar um ser humano melhor, um homem de bem, com caráter sólido, colocar o Evangelho em minhas ações. Isso aqui já é muito importante, Quero me tornar um ser humano melhor. Isso aqui não é apenas os espíritos que falam isso pra gente, mas até os filósofos, da atualidade, os antigos também falavam isso, que o objetivo do ser humano aqui na Terra é tornar um ser humano melhor. E nós completamos aqui, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem de bem.
que é o homem de bem? É aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Parece pouco, né? Mas só essa frase aqui já nos diz muito. Porque ser uma pessoa justa, muitas vezes nós não sabemos ainda o que é isso. Nós queremos muito ter para nós e às vezes o outro nós esquecemos, né? Então, ser uma pessoa justa, né? Ser uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, isso aí é um objetivo que nós queremos. Lembrei daquela música do Tim e Vanessa, né, que fala: quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Então, onde quero chegar com a minha vida? Quero ser uma pessoa mansa. Porque Jesus falou: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? Porque eles possuirão a terra. Já pensou a gente aqui reencarnado no planeta Terra, não mais planeta de expiação, mas o planeta de regeneração, onde as pessoas estarão mais voltadas para o bem? Então os mansos vão herdar a terra. Eu quero ser limpo, né? Eu quero estar livre das impurezas do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Eu quero ser justo, né? Praticar a lei de justiça. E pobre de espírito. O que é o pobre de espírito? É a pessoa simples. É a pessoa que não fica complicando muito as coisas, né? Então, esse verso aqui da música lá do Tim e Vanessa, eu acho que diz muito bem para nós. E os filósofos falam, né, que ter um propósito de vida idealista, sempre ter um ideal. Se um ideal foi cumprido, vamos procurar outro, né? Mas esse ideal aqui é aquele que vai até o final da vida. Quando eu chegar no final da minha vida, o que eu quero ser até lá? Isso pensando aqui no terra a terra. E depois tem mais, né? No mundo espiritual. O que eu quero lá no mundo espiritual? Quando eu chegar lá. E o meu propósito, ele deve estar explícito em tudo que eu fizer. Meu propósito deve estar explícito em tudo que eu fizer. Então, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou ser melhor em tudo que eu faço. Eu quero ser feliz, então já vou caminhar feliz. A gente lembra daquela história do João, né, no tempo lá de Jesus, que era dia dele ir ao monte, era uma coisa que ele gostava muito, e o pai chamou para cumprir um dever. E ele ficou muito chateado, cumpriu o dever lá e voltou, foi conversar com Jesus. Jesus falou por que ele estava daquele jeito, triste, né? Ele falou, porque não teve como eu ir lá ao monte, né? Eu fui ajudar meu pai, eu tinha essa tarefa. E Jesus falou, muito bem, você cumpriu sua tarefa, mas falta uma coisa. O que é que falta? A alegria por ter cumprido o dever. Então nós precisamos, né, estar felizes porque nós estamos cumprindo o dever. Interessante isso, né? Eu quero ser feliz, eu quero chegar feliz. Então eu já tenho que ser feliz agora, nas pequeninas coisas, para quando eu chegar lá na frente, a minha felicidade estar maior. Porque nós temos momentos felizes, momentos alegres, mas em tudo que eu fizer eu tenho que demonstrar isso. Então eu tenho que demonstrar essa alegria, essa justiça, esse ser humano melhor em todas as minhas ações. Isso é o que os sábios nos ensinam, né? Se nós estamos fazendo, talvez ainda não, mas é bom a gente pensar sobre isso. E aprender a trabalhar para o outro. Nós trabalhamos mais para nós, né? Nós trabalhamos para conseguirmos nossa sobrevivência aqui na Terra, para ter uma segurança maior na nossa vida. Nós sempre pensamos em nós e na nossa família. Agora, trabalhar para o outro que não é da nossa família, às vezes já fica mais complicado, mas nós temos que aprender a trabalhar para o outro. Porque muitos trabalham para nós também. Imagine nossa vida, só hoje, nesse dia. Quantas pessoas trabalharam para que nós estivéssemos aqui? Bastantes pessoas, né?
a minha tarefa no mundo? Às vezes a gente não tem muito específico, né? O que nós viemos fazer aqui no mundo, qual a nossa tarefa. Mas em qualquer lugar em que nós estivermos, em qualquer profissão, nós estamos aqui para fazer alguma coisa de bom. Os filósofos nos ensinam que nós devemos deixar a nossa marca na Terra e deixar o mundo melhor do que nós existimos. Olha como que isso é complicado, né? Deixar o mundo melhor. Lá na minha família, por exemplo, a minha família vai ser melhor porque eu existi nessa família, porque eu fiz a diferença nessa família. Isso para cada um de nós, né? Emmanuel nos fala no livro Companheiro: pense que se não houvesses nascido para melhorar o ambiente em que vives, estarias de certo em planos superiores. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, né, nós nascemos para melhorar o ambiente em que nós vivemos. Melhorar o ambiente. Tem tanto jeito de entender isso daqui, não é? Olha, vamos pensar aqui no Centro Espírita Joana d'Arc. O Zé Roberto pensou no ambiente físico lá fora, né? Ele pensou nas plantinhas que estão muito bonitas, né? Dando frutos, flores, e até purifica o ar. Então é alguma coisa boa, está melhorando esse ambiente. Mas além desse ambiente, tem outros ambientes. Aqui dentro está tudo limpinho, mas existe mais ambientes do que esses. Por exemplo, tem o ambiente físico, mas tem o ambiente mental também, o nosso ambiente espiritual. Porque nós vivemos no mundo, no nosso mundo, nós somos um pequeno mundo. E nós estamos nesse mundo o dia todo, a noite toda. Já pensou se a gente tem um ambiente cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de preguiça? Como que nós vamos ficar a todo momento só com esse ambiente ruim? Então nós temos que melhorar o nosso ambiente mental e espiritual também. Daí a importância da nossa modificação, a importância da nossa melhoria. E para isso nós utilizamos a vontade. Nós acionamos aquelas forças internas de que os Espíritos nos falam, né, que o Leon Denis nos fala no livro Problema do Ser e Destino da Dor. Ele fala lá dessas energias, né, que nos auxiliam. Então nós temos que acionar isso daí. E para nós acionarmos essa vontade, como que nós fazemos? Primeiramente, nós temos que tomar uma decisão. Olha, hoje eu quero ser bom. Hoje não vou falar mal de ninguém. Então, eu tomei uma decisão. Não vou falar mal de ninguém. Então, se eu tomei essa decisão, aí eu começo a trabalhar minha vontade. Eu começo a melhorar a minha fala, eu começo a melhorar a minha visão, né, ver as coisas de um ponto de vista melhor. E isso aí, a vontade vai só crescendo. E eu vejo que isso é bom, que eu estou melhorando o meu ambiente mental, meu ambiente espiritual. Isso é bom para mim. E eu continuo, e a minha vontade vai crescendo. A maneira mais digna de se portar do aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes. Foi uma pergunta de João. Ele fez essa pergunta a Jesus, lá no livro, o livro se chama Jesus no Lar. Então tem uma história lá, né, que o João, ele era um discípulo assim, bem novinho, né, ainda adolescente, e ele estava assim, encantado com os ensinamentos de Jesus. E ele chega para o mestre, né, e pergunta: Senhor, qual que é a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes? Bom, Jesus, ele ensinava geralmente a multidão de uma forma, mas quando ele estava ensinando aos discípulos de mais próximo, né, ele especificava mais, ele explicava de uma maneira assim, mais completa. E ele foi falando para o João muitas coisas. E vamos imaginar que nós somos o João, aquele menino adolescente ainda, né?
sequioso para aprender as coisas, e Jesus foi falando: olha, João, você deve amar o companheiro de jornada terrestre. Então, se nós somos o João nesse momento, nós estamos aprendendo com Jesus que nós temos que amar os nossos companheiros, né? O companheiro de jornada terrestre. E nós temos tantos companheiros, né, na nossa jornada terrestre, a começar na nossa família, depois se estende para a escola, para o trabalho. Em todos os lugares nós podemos formar amigos que são nossos companheiros, e esses amigos precisam ser amados de alguma forma. Nós aplicando, né, a lei divina, a gente aprendendo mesmo a amar esse companheiro. E ele continua: a pretexto de cultivar a verdade, João, não transforme a própria existência numa batalha. É mais importante nós termos amizade, entendimento. Então, como que eu vou amar esse companheiro de jornada? Sendo amigo, entendendo o que ele pensa. Porque as pessoas não pensam como nós. As outras pessoas, às vezes, têm pontos de vista diferentes do nosso. E muitas vezes a gente se irrita com isso. E Jesus está explicando aqui para o João que é mais importante a amizade e o entendimento do que ficar pregando a verdade ali de uma forma brava, né? Não é assim que nós devemos agir com o nosso irmão. E também nós devemos aprender a cortesia fraternal para com todos. Sermos corteses, generosos, gentis para com as pessoas. Acolher o irmão do caminho com o calor do sincero propósito de servir. Acolher o irmão do caminho com o calor do sincero propósito de servir. Então, hoje em dia, na casa espírita, nós ouvimos muito nessa palavra, acolhimento. Aqui na casa espírita, nós precisamos de acolhimento. Lá fora também, nós precisamos acolher alguém. Em todos os lugares, quando a gente se sente acolhido, quando as pessoas conversam conosco, quando as pessoas se interessam pelo que nós estamos falando, então isso é um acolhimento. De que forma esse acolhimento? Né? Com o calor do sincero propósito de servir. Então, quando falou anteriormente, né, que nós precisamos trabalhar para as outras pessoas, aqui está falando do propósito de servir, que é uma continuação daquele assunto. Nós viemos ao mundo para servir. Assim como Jesus fala que ele também veio ao mundo para servir, imagine nós, né? Nós viemos também para servir. Fixar nos olhos as pessoas e guardar sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Fixar nos olhos as pessoas. Quando estivermos conversando com um amigo, né? Estivermos mais próximos, conversa olhando nos olhos dessa pessoa, para ela se sentir realmente acolhida e guardar a posição de ouvinte delicado e atencioso. Isso aqui é uma questão assim, bem complicada, né? Porque todos nós temos muita necessidade de falar e às vezes nós esquecemos dessa outra parte também, né? Que é a parte de ouvir. Ouvir o outro é muito importante para nós aprendermos, para vermos a posição dessa pessoa, né? O ponto de vista dela, para nós aprendermos uns com os outros. Então, Jesus aqui está ensinando para o João amar, cultivar a verdade, mas o mais importante é a amizade e o entendimento, sermos corteses, acolher, fixar nos olhos as pessoas, ser um bom ouvinte. E continuando, ele fala, abster-se das conversações improfícuas, assuntos que não vão levar a nada, né? Então, se é um assunto que não vai me auxiliar em nada, não vai auxiliar ninguém, deixa esse assunto para lá. Louvar quem trabalha, procurar exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Por quê? Louvar quem trabalha. Então, aquele que já está aprendendo a trabalhar, ele merece
nosso acolhimento, ele merece a nossa observação de que ele já está conseguindo fazer alguma coisa, mesmo que seja pequenininho, né? Procurar exaltar o bem de que ele já é capaz de produzir. Isso cabe aos nossos filhos, aos nossos amigos. Então sempre é bom a gente não ficar elogiando muito não, mas se a pessoa já conseguiu fazer alguma coisa, vamos levantar a moral dessa pessoa aí para ela continuar, para ela colocar a vontade dela mais a trabalho, né, da sua evolução, para que ela continue produzindo muitas coisas boas. Fugir ao pessimismo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade. Não ser pessoas pessimistas. Se nós quisermos ser pessimistas, tendo base o que se ensina na televisão, na internet, nós vamos ser muito pessimistas o dia inteiro, porque tem muitas notícias que realmente são ruins. Mas para a gente fugir disso, a tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade. Não adianta a gente ficar triste, sem fazer nada, nós não vamos ser útil a ninguém. Usar cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Chave luminosa. Então, quando nós estivermos conversando com alguém, sempre que possível, sorrir. Sorrir. Sorriso fraterno é muito importante. Fazer o possível por ser pontual. Não deixar as pessoas esperando, não, né? Vamos ser pontuais. Marcou para tal hora, vamos chegar. Que seja bom mais cedo. No livro do André Luiz, num dos livros dele, ele fala, né, para a gente chegar pelo menos 15 minutos antes da reunião. Agradecer a todos, né, todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Agradecer todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Então são muitos benefícios que nós recebemos no dia a dia, que às vezes a gente nem imagina, né? Nem pensa. Vai fazendo as coisas assim tão no automático que esquecemos de agradecer. E hoje em dia o agradecimento está na moda. Todo mundo está falando de agradecimento hoje em dia. Fala-se até que quando a gente agradece mais do que tem, mais a gente adquire, né? Em termos materiais. Mas em termos espirituais também, nós realmente vamos conseguir muita coisa, né, com o agradecimento. Mas vamos agradecer não é para conseguir outras coisas, não. Vamos agradecer porque realmente, né, nós recebemos muito de Jesus, da espiritualidade. Deixar que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o seu coração. Deixar que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o seu coração. Nós sabemos que Deus tem um imenso amor por todos nós, mas às vezes a gente não deixa esse amor entrar, né, dentro de nós. Nós não deixamos esse amor aparecer. Aqui está dizendo para a gente deixar, né, que essas águas vivas e invisíveis do amor de Deus atravessem nosso coração. Então tudo isso Jesus foi falando para o João, aquele moço novo ainda, né? E ele ficou pensando e perguntou para Jesus: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Ele gostou muito dos ensinamentos, mas está querendo saber, né, como que vai conseguir fazer isso tudo. E Jesus responde para ele: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. A boa vontade. Então aqui, além da vontade como potência da alma, né, ainda está acrescentando um adjetivo: boa. Boa vontade. A gente querer mesmo, né, que aconteça o melhor na nossa vida. Nós temos essa boa vontade para ser esse recurso, para nós fazermos tudo que foi falado anteriormente. Do amor, da amizade, do entendimento, servir aos outros. Ou seja,
quando a gente utiliza boa vontade, nós estamos canalizando, né, a vontade para a realização de algo útil e perene. E o nosso objetivo aqui na Terra é esse, fazer algo útil e perene, porque nós sabemos que vamos continuar existindo, não apenas aqui na matéria, mas vamos existir ainda, né, depois de desencarnados. Por isso nós temos que fazer algo perene. Então vamos canalizar a nossa vontade para as coisas úteis, para as coisas que vão durar para sempre. Por isso é tão importante, né, amar as pessoas, sermos pessoas justas, honestas, amigas umas das outras. E o André Luiz, ele nos fala, né, André Luiz não, o Emmanuel, ele nos fala lá no livro Pensamento e Vida, nos departamentos, fala nos departamentos da mente, que a nossa mente ela é considerada como uma loja de departamentos. Então nós temos lá o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. São departamentos muito importantes da nossa mente. E a todo dia a gente está acionando isso daqui, né? Mas acima de tudo, existe o gabinete da vontade. Porque se a vontade não estiver ali atuante, esse desejo não vai desejar coisas boas, essa inteligência às vezes vai voltar-se para o lado errado, a imaginação também vai imaginar coisas que não devemos, e a memória vai falhar muito, né? Por isso a vontade tem que estar ali atuante. Nós temos que estar tendo sempre em mente aquilo que nós queremos. Hoje em dia as pessoas nos ensinam, né, que assim que eu escolhi alguma coisa que eu quero fazer, que eu quero chegar nesse objetivo, eu tenho que lembrar daquilo pelo menos umas 3 vezes por dia, para que isso seja assim, contínuo na minha vida. Porque senão a gente pensa, igual aquele final de ano, né, quando a gente faz aquelas listinhas de coisas que quer fazer, depois não volta mais naquilo e esquece. Mas aqui é diferente, né? Olha, eu quero ser justo, eu quero ser amoroso, eu quero utilizar bem a minha palavra, mas então eu vou ter que lembrar isso sempre. Pelo menos umas 3 vezes por dia, para não esquecer. Então, por isso a vontade tem que estar ali, né, como aquele foguinho, né, sempre me lembrando que eu tenho que fazer. E Allan Kardec, ele fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, fala que Deus deu ao homem, mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. Então isso já é uma coisa nossa mesmo, né? Que Deus colocou dentro de nós, esse desejo do melhor. E o que é esse desejo incessante do melhor? É a nossa vontade, que ela vai trabalhar para que a gente consiga isso, esse desejo incessante do melhor. Então não é errado nós desejarmos sempre o melhor. Só que esse desejo incessante do melhor, ele passa muitas vezes pelo material, né, a parte material, que a gente sempre quer mesmo uma boa casa, um bom carro, né, nós queremos coisas boas, mas isso depois passa para o lado espiritual também. Nós queremos também sermos espíritos bons, nós queremos ser espíritos trabalhadores, nós queremos chegar no mundo espiritual e nos prepararmos, né, começando agora, para sermos pessoas, né, lá no mundo espiritual, espíritos trabalhadores, e continuar essa tarefa aqui da Terra. E lá em Mateus, né, ele registra: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então como que nós vamos conseguir esse desejo incessante do melhor, realizar esse desejo incessante do melhor? Pedindo,
buscando e batendo, ou seja, tendo ações para que a gente possa conseguir aquilo que a gente deseja. Jesus nunca nos ensinou a ficarmos parados. Jesus, ele sempre estava num lugar, ora no outro, estava curando, estava ensinando no monte, estava pregando lá na beira do lago. Ele nunca estava à toa, sozinho. Às vezes ele saía do grupo assim, mas ele ia orar, ele ia entrar em sintonia com Deus, né, para ter aquele colóquio íntimo com o Senhor. Mas ele sempre estava buscando algo, ele sempre estava fazendo alguma coisa. E nós também devemos fazer o mesmo, porque afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? E olha essa frase: o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus. Então esse desejo incessante do melhor vai nos levar ao reino dos céus, que está dentro de nós. Só que às vezes está escondido ainda, né? Quando Jesus chamou os discípulos para a construção do reino de Deus na terra, ele estava chamando para a gente fazer aquela melhoria interna. E tem uma sabedoria também aqui lá nos Vedas, né, que fala assim: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Então nós nunca somos a mesma pessoa. Vai chegar um momento que nós vamos estar tão diferentes do que a gente foi em outra época, apesar de ser o mesmo espírito, mas nós vamos ser diferentes no sentido de que já crescemos muito, já produzimos muito, já melhoramos bastante. Então, nós precisamos, né, estar sempre agindo para a gente construir esse reino dos céus dentro de nós e mudarmos constantemente. E aqui diz assim: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. É uma sabedoria persa. Eu achei essa frase tão interessante. Nós vivemos no meio de armazéns cheios de riquezas. Onde será que estão esses armazéns cheios de riquezas? Estão dentro de nós mesmos. É aqui dentro, né, que Deus colocou tudo que a gente procura de melhor. E muitas vezes a gente vai buscar lá fora, vai buscar nas coisas materiais, e muitas vezes está dentro de nós. Porque Deus, afinal de contas, está em nós. E morreis de fome à porta. Porque a gente não aciona, né? A gente não busca esses armazéns. A sabedoria do universo, o Emmanuel nos fala, colocou a vontade em nosso foro íntimo à guisa de juízo supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Então, a sabedoria do universo, né, Deus, colocou a vontade dentro de nós, à guisa de juízo supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Então, a cada dia nós estamos construindo o nosso futuro, o nosso destino. Será que nós temos um destino traçado ao final dessa existência? É meu destino ser de determinada forma? Olha, eu estou construindo agora. O meu destino é aquilo que eu estou construindo. A cada momento nós estamos construindo esse destino. E ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Ele disse aqui esforço máximo da vontade. Então, às vezes a nossa vontade ainda é débil, né? Não tem muita força. Mas quando nós fazemos esse esforço máximo da vontade, nós vamos para essas regiões iluminadas da experiência. Nós vamos
habitar mentalmente, né, aquela parte superior da nossa mente. Nós vamos melhorando tanto, né? Mas para isso tem que ter esse esforço máximo. Será que como está a nossa vontade? Já tem esforço, está no mínimo, está no médio ou está no máximo? E Emmanuel fala, entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Nós temos que passar pela dor, né? Porque a dor também é uma potência da alma, não é? Então, a dor de ter que fazer alguma coisa. Existe aquela dor que nós procuramos e aquela dor, às vezes, de ter que fazer determinadas coisas. E Jesus, ele fala aos judeus, lá no Evangelho de João, quando ele está explicando para os judeus lá sobre a sua missão, aqui na terra, ele fala assim, lá em João: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha como que esses versículos são interessantes. Ele conversando com os judeus, ele fala, olha, vocês examinam as Escrituras, isso é muito bom. Vocês julgam, né, ter nelas a vida eterna, realmente tem. E são essas Escrituras que testificam de mim, que falam de mim, que me anunciaram, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha, vocês fazem tudo isso, mas vocês não querem vir a mim. Vocês não compreenderam ainda, né? Para terdes vida. Então, ir a Jesus para nós termos vida, vida em abundância, vida espiritual. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Para alcançar a vida abundante de que Jesus se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então, a respeito desse versículo 40, aqui 5:40, o Emmanuel está falando aqui para nós, que nós temos que colocar o valor supremo da vontade para o nosso aprimoramento próprio, e para alcançar essa vida abundante, né, que Jesus nos falou, não basta a faculdade de poder e o ato de crer. Não adianta só eu crer. Eu acredito em Jesus. Jesus foi tão bom, né? Falou tanta coisa boa, eu acredito nele. Mas não basta só isso. Nós precisamos também trabalhar, servir, aperfeiçoar, querer com muita vontade. Colocar esse valor supremo da vontade na nossa vida. E os sábios nos ensinam, né, que nós temos uma instabilidade moral muito grande. Nós estamos confiantes pela manhã, nossa, hoje vai dar tudo certo, né? Eu quero ser de tal forma. Mas à noite nós já estamos indecisos. Acontece muito isso conosco. Senhor, eis-me diante de tua vontade. Mostra-me o que eu devo fazer. Então de manhã a gente fala isso, né? E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço, a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? A gente pede o serviço, né? Pede uma chance para Jesus, e quando o serviço aparece, eu não tenho forças, ai de mim que sou inútil, eu não dou conta. Acontece muito isso conosco, que às vezes a gente nem nota, né? Que pediu de manhã e à noite recebeu o que tinha que fazer e já está dizendo que não dá conta. E o Emmanuel fala numa mensagem, né? Consegues ir? Que Jesus fala, vinde a mim. Quando Jesus fala, vinde a mim, é algo tão bom, né? E o Emmanuel comenta: todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele.
tem tudo a ver com aquele versículo que a gente viu, né? Vocês não querem vir para ter vida abundante? Então, quando Jesus fala, vinde a mim, todo mundo queria para Jesus. Nossa, que maravilha, né? Tão bonito, tão consolador, mas quão difícil é ir para Ele. Por que será que é tão difícil ir para Jesus? Porque a gente ainda não colocou a vontade, né? Porque ir para Jesus é amar. Ir para Jesus é ser uma pessoa melhor. Ir para Jesus é compreender que todos têm os mesmos direitos. Todos têm que caminhar juntos, né? Um aprendendo com o outro. Isso que é ir para Jesus. Não é dizer apenas, eu creio em Jesus. Não, só isso não adianta. É seguir o que Ele fez, né? E os Espíritos nos ensinam, né? Que nós, há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma, essa grandona aqui, essa aqui, grande, ela mostra as nossas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior, semeada de provações e males. E nós temos essa outra pequenininha aqui, na nossa mente, né? Que quando ela governar, quando ela for ampliando, ela é profunda, ela é imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, quando ela estiver governando da nossa vida, vai ser muito importante para todos nós, porque aí nós não vamos ter tanta dificuldade assim de ir para Jesus. Aqui o Leon Denis ele fala, é somente quando este centro de ação domina o outro, quando as suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por Ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Então, existe um Espírito grande, sublime em nós, só que tem que ser desenvolvido. E para que ele possa ser desenvolvido, é preciso ir a Jesus, é preciso seguir os seus ensinos, é preciso mudar constantemente, né, para ser uma pessoa melhor. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para o ideal elevado? Pela vontade. Leon Denis nos diz. O uso persistente, tenaz dessa faculdade soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. A vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, preparado para o mais alto grau de existência. Eu coloquei aqui uma poesia dizendo para nós, aos fracos da vontade. É para todos nós. Essa não fui eu que escrevi não, tá? Não fui eu. Aos fracos da vontade. Homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livra-o do mal onífero, nefasto, com a espada resplendente da virtude,
que o sol da tua mente eterno esplenda, dando ao teu mundo a mágica oferenda da alegria e divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento, em que toda molécula se cria. Da existência ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto, de arcangélicas flores de harmonia. Ouve de sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império, de beleza, de paz e de saúde, que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade, esclarecida e forte, triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no bárbaro da vida, amarrada no catre da miséria. Muito obrigada a todos. Que esse estudo possa nos servir, para a nossa vida diária.